Olá, mais uma vez estamos aqui para apresentar o programa Do Jeito do Jonas, um programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito e apresentado sempre do jeito do Jonas. Muito gostoso estar aqui. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br e no Facebook, facebook/ Do Jeito do Jonas. Esse programa pode ser visto também nos sites tvguarujá.com.br e guarutv.com.br. Antes de começar o programa, eu quero dizer que eu fiquei estarrecido com o que ocorreu ontem na Câmara Federal e no Senado Federal, no Congresso Nacional, onde tenta-se aprovar um projeto de lei do governo e onde, novamente, nós assistimos cenas de truculência que nós não assistíamos desde o governo militar. Pessoas sendo agredidas, uma senhora de 79 anos sendo jogada no chão por seguranças do Congresso Nacional, protestos de todos os lados, uma sessão interrompida, um presidente do Congresso Nacional, o senhor senador Renan Calheiros, fraco, não sei se ele está preocupado com implante de cabelo, eu não sei qual é o problema dele, eu sei que ele não teve autoridade para comandar os trabalhos e eu me senti enojado com o que eu vi ontem no Congresso Nacional. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei uma figura ilustre da nossa cidade, publicitário, nosso amigo Júlio César Ferreira. Muito obrigado por ter vindo, Júlio, é uma honra muito grande receber você aqui. E para começar, você assistiu, o que você achou dessa cena que nos remeteu às épocas do governo militar, quando o governo lançava, o governo militar mandava alguma coisa para o Congresso e era aprova ou aprova, e se não aprovava, apanhava. Voltamos a esses tempos, Júlio, ou eu estou enganado? Tudo bem, Jonas? É um prazer estar aqui com você de novo, te encontrar revigorado aí depois de uma viagem. Opa, uma viagem é sempre bom, sempre Não é? traz ideias novas para a gente, ideias para a gente, de alguma maneira, tentar até pensar em aplicar na nossa cidade aqui, mas depois a gente fala disso com Mas mais galhardia. calma, mais picardia, vamos dizer assim. E esse caso de ontem, Jonas, na minha opinião, eu acho que a gente tem que tirar o lado positivo disso tudo, sabe? Eu acho que tem que acontecer esse tipo de coisa, esse tipo de embate nesse momento, para não ficar aquela coisa que você falou do sistema, da época do governo militar. Mas naquela época passava tudo, naquela época, sabe? Agora passa também. Não, mas você veja a repercussão que teve isso. Todas as rádios Mas hoje de manhã tinha essa estão repercussão falando. também na época do governo militar. Eu me Não, lembro de não, Ulisses não. Guimarães, Hoje está eu me lembro de acontecendo Teotônio um Vilela, eu me lembro de Pedro Simon partindo para cima do pessoal do Sim, governo. mas partindo de uma maneira retórica, é diferente. É diferente. Nós estamos falando de tapa. Sim. Tapas e socos, era diferente. A agressividade verbal desses grandes senadores, desses grandes deputados, era diferente. O que nós estamos vendo hoje, eu acho que é uma coisa positiva e já sinaliza que o próprio governo da Dilma, nesse segundo mandato, não vai ser uma coisa fácil. Ela, no primeiro discurso dela, você lembra disso, ela falou muito em diálogo. Se não houver esse diálogo, e ela já percebeu que há necessidade disso, o Brasil vai ficar sem governabilidade. Então, esse embate de ontem foi muito interessante nesse sentido. Lógico, violências à parte, esses excessos à parte, eu acho que vai ser por aí. Isso aí é uma sinalização do que vai ser daqui para frente, se não houver esse diálogo Câmara, Senado, com o governo federal, com o Executivo. Eu acho isso muito bom, eu acho que o governo funciona assim. Não vai ser aquele mar de rosas que foi o primeiro mandato, que se fazia tudo o que se queria. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo, apesar da truculência. Acabou a lua de mel, acabou a lua de mel. Você veja pela própria montagem do Ministério, ela está se aproximando ou está abrindo o leque de opções. Está saindo um pouco do lado ideológico e privilegiando o que a gente chama de colocando um banqueiro para cuidar da economia. Pacto de governabilidade. Ainda ontem a gente comentava isso. Se o Aécio ganha e convida o presidente do Bradesco para ser ministro, caiu o mundo. Olha o a Dilma ganha e coloca o presidente do Bradesco e... Então eu vejo isso como um fato positivo. Eu acho que para se governar um país como o Brasil hoje, é preciso esse leque de apoios. Não vejo outra maneira. Acabou, o partido único, a ideologia, estão com os dias contados. Até porque sempre o capital vai prevalecer, né? Até porque você precisa pagar as contas. Pela história da humanidade... E como é que você vai pagar as contas se você não tiver produção? Pela história que a gente vê... Se você não tem produção, se você não tem geração de emprego, se você não tem estrutura para que os jovens possam buscar algum objetivo na vida, você vai pagar as contas como? Sim, mas o capitalismo, vamos deixar bem claro, tem diversas nuances aí. Sim. Tem um leque de positivas e negativas. Sempre. A moeda sempre tem os dois lados.
Mas é melhor ainda, literalmente, né? ainda é melhor do que qualquer totalitarismo, muito embora tenha uma minoria aí que acha que não. Júlio César Ferreira, voltando aqui para o planeta Terra, como é que está a política tupiniquim guarujaense? Jonas, essa eleição deixou essa última eleição deixou algumas lições para a gente. Né? A gente veio aqui no teu programa, vários candidatos vieram aqui, falaram muito em consciência política, vamos melhorar a consciência política, vamos melhorar a qualidade do voto do Guarujá, vamos melhorar a qualidade do voto da Baixada Santista, e não foi na prática, não foi isso que a gente viu, né? Mas elegemos um deputado federal. Elegemos um deputado federal por conta De um Celso Russomano. Não, por conta de uma excrescência aí da nossa legislação eleitoral, que se chama quociente eleitoral. Deus queira, numa reforma política, aí, com o advento do voto distrital, que eu acho que mais cedo ou mais tarde é o que vai acontecer, acaba com isso. Você acredita que a eleição deveria ser majoritária para deputado? Acredito que deveria ser majoritária, sem dúvida Quem fez nenhuma, voto leva. sem dúvida. E de Se a preferência gente tiver- no distrito. Se a gente estiver falando em representatividade, tem que ser assim. O voto distrital puro é isso. Porque hoje o voto é partidário. Você vota no partido. Hoje o voto é Sim, senhor. O partido elege 2, 3 ou 4, não importa quanto o quarto fez, Lógico. ele vai entrar porque elegeu No 4, caso ele é o dessa eleição, quarto. nós vamos falar da eleição do Marcelo daqui a pouco. Mas você veja, quantos candidatos com capacidade comprovada, quantos que já tinham mandato. Sim. Vamos citar, por exemplo, goste dele ou não, a capacidade dele, a gente não pode discutir o Roberto Freire. Sim. Ficar fora do Senado por conta de um vereador, da ainda Câmara. com menos votos que o Marcelo Spassoni, que elegeu um abaixo dele ainda, Sim. com 27 mil votos, se não me engano. Sim. Mas o próprio Roberto Entendeu? Freire se beneficiou na eleição passada quando se elegeu com um pouco mais de 50 mil votos. Lógico, lógico. Então aí nós Porque vamos ele cair- vem de 400, de 500 mil votos e cai para 50 E mil. nós vamos cair numa outra discussão que deve ser a pauta do ano que vem, que eu acho que vai ter um debate muito grande, e isso é muito bom também, que é sobre a reforma política. Que também a presidente Dilma, no seu discurso de posse, Falou em reforma falou política. que é reforma política. Então você vê... Mas não se corre o risco deles fazerem uma reforma política para se perpetuarem no poder? Uma reforma que não seja abrangente Jonas, na minha e que opinião, nos traga olha, gente nova para... Eu acho que quando a gente começa a discutir reforma política, o primeiro item, a página 1, tem que ser como vai ser feita essa reforma. Quem vai fazer? Quem vai fazer? Porque se for deputado que for fazer, ele vai fazer para ele. Lógico. Você imagina o voto, dúvida nenhuma imagine o voto majoritário, o voto para deputados e senadores majoritário. Uhum. Com quantos partidos você acaba numa pernada só? No mínimo com 70% a 80%. Sim. Com quantas Você bancadas? sai de 30 partidos para 8 ou 9 que vão disputar a banca, eleição. você acaba com as bancadas todas. Com a bancada evangélica, com a bancada ruralista, com a bancada da bala, com a bancada que você sabe, vai mudar a estrutura Da política da nacional. política nacional, da representatividade. Vai mudar o parlamento. Então, isso nunca vai ser feito por esses deputados Que estão que hoje, se prevaleceram do quociente eleitoral. E você sabe quantos são? hoje, aproximadamente 95%, 96%. Mas um pouquinho mais. Mais ainda. Se não me engano, apenas 30 e poucos deputados se elegeram com seus próprios votos, de 500 e poucos. 5% falei 95, é isso Entendeu? mesmo. Quer dizer, 490 e poucos deputados 30 fizeram o coeficiente eleitoral se sozinho. elegeram puxados pelo voto de legenda. Convenhamos que é um absurdo. Mas é a regra do jogo, né? É a regra do jogo hoje. Vai ser mudada por eles? Em hipótese nenhuma. Nenhuma. A Constituição permite que se chame uma constituinte com esse fim específico? Claro que Há sim. controvérsias. Claro que sim. Há juristas que dizem que não, Claro que sim. há juristas que dizem que sim. Vai ter essa discussão. Eu creio que sim, porque se Pode você fizer pode ser uma mudança de baixo para cima via sociedade organizada, plebiscito, seja o que for? Eu acho difícil. Porque a qualidade do nosso eleitor não é boa, a gente sabe disso. Não vamos ser hipócritas. Então, não sei, é um problema que a gente tem que ver, ajustar uma situação. Como é que você faria o voto distrital? Puro. Um distrito teria mais ou menos que tamanho? Um milhão de Não eleitores? tem, talvez a Baixada Santista fosse um distrito com 1,5 milhão. 1,5 milhão. Pode Se você levar em Pode consideração que nós temos 70 deputados federais e 34 milhões, quer dizer, a Baixada Santista teria direito a 2. Não, mas aí que tá. Aí vamos ver como é que vão ser Nós temos montados mais esses de 2 distritos. Nós hoje. estamos aqui fazendo um Tá. desenho, um esboço, Nós conversando. temos mais de 2 hoje, nós perderíamos. Nós temos 6 Então, nós temos nós 6 temos deputados 6. federais. hoje. Nós perderíamos Que 4. é muito pouco. Então, que se estude uma outra maneira. Porque se você for fazer por média, cada milhão, né, você ter 2, por exemplo, que 34 milhões de eleitores no Estado, Mas eu acho que isso para 70 você teria cada milhão 2. Aí, esse fato que você está levantando, nós já estamos na sintonia fina.
Isso aí é uma segunda etapa. Não, mas é minha que nós vamos preocupação chegar com lá as na frente. injustiças. Lógico. Mas Porque, nós de já- repente, você vai começar a colocar deputados onde não precisa e tirar de onde precisa. Por isso que tem que ser um assunto que vai demorar um ano inteiro, vai ter acredito que tenha e mereça uma discussão muito ampla por conta desses detalhes. Mas mais importante disso, Jonas, eu acho que a gente tem que ver a coisa de uma maneira sempre mais global. O principal disso é a gente começar a discutir. Quando eu falo a gente, aí eu acho que pode Porque eu ser. tenho medo, A por exemplo, do sociedade voto de organizada lista. pode- Porque eu tenho medo, por Não, exemplo, não, do voto de lista. Porque o voto de lista... é reserva de mercado, não. É lógico, Reserva de aquele mercado. cacique do partido vai vender Sim, o lógico. primeiro, o segundo, Não. o terceiro, o quarto lugar na Mas lista já por houve 10 essa- milhões de dólares. Você lembra que já houve essa discussão há um tempo atrás e o assunto foi que nem as nossas fontes aqui da cidade, foi soterrado. Puseram areia em cima e acabou. Então, eu acho que o mais importante de tudo não é o como, é que é extremamente necessário uma reforma política. Você está comparando combater mal político com combater a dengue? Mais ou menos isso, não? Segundo os releases da prefeitura, é. Tá certo, Júlio César Ferreira, mas vamos lá. Eu tenho as minhas seríssimas dúvidas de que uma reforma política venha para melhor. Eu não tenho essa dúvida. Eu acho que Eu quero reforma política. Qualquer reforma mas política... eu quero saber qual é a reforma política para saber se eu Todos, apoio. a ou não. sua dúvida é a dúvida de todo mundo. Nós todos já chegamos a um consenso. É necessário uma reforma política. Ponto. Eu Ponto. acho que hoje ninguém Isso- discute isso. Isso é indiscutível. Então, Do jeito agora que está, não dá. Não dá. Vamos agora, daqui para frente, ver como é feito isso. Tem gente, por exemplo, não sei qual é a sua opinião, que é a favor do fim do Senado. Não, não. Vale a não. discussão. Sou a favor da bicameralidade. Vale a discussão. Acho que o nosso, Vale a discussão. nosso ordenamento jurídico... Não vou expor a minha opinião, mas eu acho que vale a discussão, Jonas. Vale a discussão, claro, O mas eu Senado sou a hoje é favor uma da- estrutura caríssima. Mas aí é outra discussão. Não interessa, vai entrar no bolo. Como também não é necessário 513 Não. deputados. A representatividade de Você São acha necessário 513 deputados? Eu acho que não, acho Desde que que- é muito deputado. Sim, mas e a proporcionalidade? Então, mas é muito deputado, a proporcionalidade não é respeitada. Não porque é respeitada. São Paulo deveria ter 200 em Não é relação ao Mato Grosso do respeitada. Sul. Isso entra nessa discussão ampla da Se reforma cada política. voto, se cada cidadão valesse um voto, São Paulo teria 200 deputados federais e o Mato Grosso do Sul teria um. Se nós fizermos essa discussão toda e só corrigirmos a proporcionalidade, já demos um grande passo. Já demos um grande passo. É a mesma coisa que jamais passaria, porque ninguém vai dar tanto poder para São Paulo, Rio É de Janeiro e lógico, Minas Gerais, mas vai em valer detrimento dos discussão. outros estados. Vai valer a discussão. Eu acredito que nós estamos caminhando. Eu procuro ver sempre assim as coisas, sabe? Como você falou no início do programa, esse fato que aconteceu na Câmara dos Deputados, essa reforma política, nós estamos lentamente, a passos de formiga, nós estamos caminhando. Quando vamos chegar num regime ideal? Não sei se é para a gente, se é para os nossos netos, mas vamos chegar lá. Agora, essa mudança toda passa, sem dúvida nenhuma, por baixo, por uma conscientização política maior da população. Mas há interesse E de quem como governa o fazer Brasil de isso? conscientizar a população? Quantas pessoas assistiram ontem o embate que teve no Congresso Nacional? Pouquíssimas pessoas. As pessoas não se interessam. Você coloca lá que a Xuxa, não sei o que, ela dá 60 mil curtidas no Facebook. Você coloca que está tendo um embate na Câmara, não tem uma curtida embaixo. Quer dizer, as pessoas não Jonas. estão interessadas no próprio futuro politicamente. Mas deveriam estar. A gente, como eu te falei aqui no começo, a gente bateu durante toda a campanha, praticamente eu vi todos os candidatos falando nessa conscientização, vote em candidatos da cidade, vamos prestigiar, o que faz um deputado federal, o que faz um deputado estadual, como isso pode ser bom para a cidade. Rendeu alguma coisa essa discussão? Veja os números. Se rendeu muito pouco. Veja os números. Guarujá tem lá seus 221 mil eleitores, se não me engano. Tá, 170 mil votaram. 170 mil votantes. Não. Nós tivemos aí, eu tenho os números aqui, nós tivemos 41 mil abstenções. 41 mil abstenções. Mais aí... Brancos e nulos? Brancos e nulos, mais 30 e poucos mil. Entendeu? Gente, é um número muito alto. Falta interesse. Muito alto. Em candidatos da cidade só votaram, por exemplo, a deputado federal, 36 mil. Eu vou deixar isso para o segundo bloco. Vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas com esse papo gostoso aqui com Júlio César Ferreira, publicitário e alguém que tem muito a nos dizer.
MRA Imóveis e Seguros. Vende, aluga, administra financiamentos de imóveis e automóveis, consultoria de seguros em geral, corretores de imóveis e seguros credenciados. Você precisa conhecer, você precisa visitar a MRA Imóveis e Seguros, lá na rua Antenor Pimentel, 942. Olá, 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 estamos de volta para o segundo bloco do programa Do Jeito do Jonas, batendo um papo gostoso hoje aqui com o publicitário Júlio César Ferreira. Eu ainda não me libertei dessa tosse, mas estou cuidando para que em breve ela me abandone. jonasgrebe@ig.com.br e no Facebook, Facebook.com/Do Jeito do Jonas. Júlio, você vê possibilidade de, num curto espaço de tempo, as pessoas começarem a trabalhar política, a viverem política, a discutir política, a ponto de nós podermos mudar esse quadro que está hoje à nossa frente, em termos de Brasil e em termos de Guarujá? Esse resultado dessas eleições de 2014, você acha que influencia alguma coisa na sucessão de 2016? Sinceramente, Jonas, eu acho que isso também é um processo lento. Também é um processo lento. A gente está falando do Guarujá, que Guarujá jogou muito voto fora, Guarujá jogou 70 e poucos mil votos fora, entre brancos, nulos e abstenções. Fora os 70 mil fariam deputado federal. Fariam deputado federal. Mas aí a gente pensa, vamos pensar num universo um pouquinho maior. Baixada Santista. 1,5 milhão de eleitores. Sim. 9 municípios, 1,5 milhão de eleitores, nós fizemos 3 federais e 3 estaduais. Proporcionalmente também é pouco. Então a gente vê que não é um problema só nosso aqui. Talvez aqui seja um pouquinho mais agravado, lógico, do que em Santos, por causa da diferença sociocultural. Econômica e cultural também da população. Guarujá ainda tem hoje um voto muito fisiológico. Aquele voto de favor, aquele voto em cima da hora, aquele voto trocado por um benefício. Isso como é que a gente faz? Não é um processo a curto prazo, não é um processo a curto prazo. Só com educação? Só com educação. E quando a gente fala em educação, é a longo prazo. Agora, qual a influência que isso pode ter numa futura eleição? Marcelo Scassone foi eleito deputado. Deputado federal. Sim, senhor. Se ele trouxer os benefícios que a cidade espera dele... Com certeza trará. Espero que traga. Sim. Por exemplo, a gente sabe que só de emendas parlamentares um deputado tem direito a um talão de cheque em branco de 15 milhões, que podem ser aplicados na sua cidade, ou na região, ou a maneira que ele quiser. Passando essa medida agora no Congresso Nacional, quase dobra isso? Sim, senhor. Quase Sim, dobra? Senhor. Fora projetos, fora programas federais, ou mesmo do Estado. Um deputado federal, a gente sabe que sempre tem uma influência muito grande também no Estado. Então, se o Marcelo fizesse esse trabalho e trouxesse esses benefícios para a cidade, e a população sentir a importância da cidade ter um deputado federal, na próxima eleição proporcional... Podemos ter 2 ou 3. Podemos ter 2 ou 3. Quer dizer, não sei se é um raciocínio muito simplista, mas eu acho que é por aí. Agora, essa eleição, essa última eleição, qual é a influência dela na próxima eleição municipal? O jogo está aberto. O jogo está aberto. Mas quem tem mandato acaba tendo maior facilidade. Então, vamos lá. A máquina nunca pode ser desprezada. Quem é o candidato da máquina hoje, da administração, a gente não sabe ainda. Sim. Mas vai ser sempre uma peça importante no tabuleiro. A gente tem 3 candidatos aí que foram muito bem votados, dentro do quadro, lógico. Walter Suman, Gilberto Benzi e Marcelo Scassone. E o próprio Marcelo Scassone. Como é que eles vão se posicionar para o próximo pleito? Vão sair os 3, cada um com o seu grupo? Os 3 fizeram mais votos do que qualquer candidato em 2010. Vão sair os 3 juntos? Não sei. Difícil, hein? Não sei. No Guarujá, a gente sabe... Convergência de ideias? No Guarujá, Jonas, a gente sabe que todos aceitam desde que o candidato seja eu. Não, vamos fazer um grupo, desde exatamente. Que o candidato seja eu. Vamos juntos, vamos... Fala, o candidato é você um já. Pacto pela cidade, um pacto... Tudo bem, mas o candidato sou eu. Então nós vamos ter aí provavelmente 3 candidatos ou um grupo, que seria muito bom, mas não vai acontecer. Temos 2 candidatos que já puseram seu nome na rodinha, vamos dizer assim, que são o Duíno e o Aranha. Que estão já se posicionaram como candidatos. Quem mais a gente pode falar? Farid, se tiver condições, disputa. Gostaria muito. Se não tiver condições... Apoia alguém? Provavelmente.
Aí você tem os 3 que foram muito bem votados, o Squacione. Que a gente não sabe se é um grupo ou se é um subgrupo ou como é que eles vão se compor. Quer dizer, você sai de cara aí com E 7, 8 candidatos. Não, na já. última eleição foram 11 candidatos. E tem daqueles da última eleição que ainda vão permanecer disputando. Me desculpem eles, que são quase todos meus amigos, mas o volume morto vai ser, a gente vai usar também, nesse caso. Agora você veja, se na última eleição, um desses 9 candidatos, tirando o Farid e Antonieta, tivesse Musculatura ganhado aí mentes e corações dos eleitores, o resultado poderia ser diferente. Faltou musculatura política. Para todos. Para todos. E foi um erro estratégico, porque esses 9 poderiam ter se juntado em 2 candidaturas, por exemplo. E fazer frente. Se a chamada, que todo mundo gosta de falar, a terceira via. Agora, o que vai acontecer na próxima? Não sei, vamos aos pouquinhos montando esse grid para ver como é que fica. A minha experiência diz que vai acontecer a mesma coisa. De que nós teremos 9, 10 candidaturas mas o momento político, girando em torno e 2 ou 3 para disputar. Não, mas 2 ou 3 já está bom. Porque se a gente fizer uma análise da última eleição, a Antonieta começou a campanha com 60 e poucos por cento de Porque o próprio Aranha foi candidato e não conseguiu, mesmo com o Partido dos Trabalhadores. Não conseguiu. Não conseguiu alavancar a campanha. Não emergiu. Seria naturalmente a terceira via. Assim como o doutor Valdir também. O Valdir, que já foi prefeito da cidade, que também não teria, teve musculatura, não também teve a não musculatura. Cresceu, né? Então, o que pode acontecer? O próprio Ribamar Brandão, que era, no começo da campanha, era uma esperança de muita gente, que apostou, que caminhou junto, também não conseguiu decolar. E o que aconteceu? A Antonieta começou a campanha com uma rejeição grande, acima dos 60%, e ganhou a eleição. Por quê? Porque foi um voto útil. Os eleitores que não queriam o Farid não viram nos outros 9 candidatos nenhuma possibilidade de ganhar, votar na Antonieta. Não, gente, isso aí é óbvio, isso é matemática, faz parte do jogo. Na próxima, eu acredito que já a eleição não saia polarizada. Isso é bom. Então, eu acho que vai ter uma distribuição maior, vai ter uma disputa maior. Pode chegar nesses 3 ou 4 nomes que você falou. Isso é saudável, é saudável. Claro, a discussão, a troca de ideias, o confronto de posicionamentos, isso é democrático, isso tem que existir. Sim. Eu sempre digo aqui nesse programa que eu sou o cara mais a favor do mundo de oposição. Porque um governo sem oposição é totalitário. Tem que ter pessoas que apresentam o contraponto, que digam, olha, não é por aqui, é por ali, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Isso faz parte. O que não pode ter é a falta de respeito e agressividade. O resto, sendo respeitoso, eu acho que é lógico e merecido. Agora, eu vejo nessa sucessão de 2016 uma grande possibilidade, de surgirem coisas novas. Porque eu não estou vendo hoje, dentro dos nomes que estão aí, nenhum glamour. Ninguém diz assim, olha, é por aqui que eu vou caminhar. Com exceção do vice-prefeito, né, o Duino, com exceção do Aranha, que já vem há muito tempo colocando o nome, os outros não têm definição nenhuma. Estou errado? Não, está certo. Agora pode acontecer, sim. Porque eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer hoje, João, é uma pesquisa das boas para ver o que o eleitor quer. Vamos ver. Na minha cabeça, eu acredito que ele vai procurar um perfil mais empresarial do que ideológico. Porque Guarujá chegou num ponto hoje que tem que ser visto como empresa. Guarujá não, de modo geral. Eu acho que é de modo geral. Os prefeitos eleitos que têm esse perfil empresarial se deram muito bem. Sabe, eu acho que na minha cabeça a ideologia vai ficar em segundo plano. Você acha que cada vez menos... Vamos dar um exemplo. O voto vai ser cada vez menos ideológico? Eu acho que sim. Baseado em que você acha isso? Baseado naquele benefício que o cidadão pode ter imediato. Vamos dar um exemplo? Praia Grande. Há quantos anos o clã do Mourão vem administrando a cidade com uma mentalidade empresarial? Caso de Mongaguá funciona. Também. Mongaguá também está assim. Funciona. Mongaguá está crescendo muito, está muito bonito. Peruíbe está muito bonito também, aquela região toda, por conta disso. Então, vamos deixar um pouquinho essa ideologia de lado e vamos partir. A cidade precisa de obras. Sabe? Por exemplo, no próximo orçamento, a prefeita reduziu drasticamente a verba para obras. E aí, João? Aí pergunto eu. Então, eu acho que nós precisamos de pessoas com essa mentalidade de gerir Porque a cidade hoje, em termos de obras, está andando. A cidade está andando, as obras estão aí, estão sendo feitas.
Nós temos Estão hoje andando para obras. onde, Jonas? Nós Estão temos andando pra obras onde? hoje em todo lugar da cidade. Nós temos obras hoje. Você pega, por exemplo, a obra que foi feita aqui na Santos Dumont, pega a obra que foi feita na Ademar de Barros, né? E outras que estão caminhando. Nós temos aí perspectiva de construção de casas populares, que estão aprovadas. O maior plano habitacional do Brasil. Então, plano é plano. Eu acho que agora são 2 anos que nós temos A gente pela sabe que não é frente. assim que Eu sou funciona. otimista. Eu acho que nesses 2 anos, acho que Eu a cidade vai avançar bastante. Não, tomara, eu quero Você ver. vai nesse- hoje na Praia de Jonas, Pitangueiras à noite, por exemplo, está totalmente iluminado, Eu já quero estão ver- começando a iluminar em Eu Enseada. quero ver nesses 2 anos, por exemplo, o nosso Guaibê, o nosso Guarujá. Você tem ido à noite na nós não Pitangueiras temos- esses dias? Está Não, totalmente não. iluminada a Que praia, está beleza, linda. é o mínimo, E agora é o mínimo. começa o projeto Isso não é Enseada, obra, mais isso aí é o mínimo necessário Mas para uma é obra. cidade, iluminação. Daqui a pouco, mais uns dias ou mais umas semanas, toda a Enseada vai estar iluminada também. Já está a Pitangueiras toda. Então, eu acho que a coisa está começando a andar. Eu sou Tomara otimista. que comece a andar, Jonas, que nós temos um pier no Perequê abandonado, nós temos um teatro abandonado, nós estamos com o ginásio do Guaibê fechado. Então, tomara que as coisas comecem. Eu quero que a coisa ande. O fato da gente ser oposição à atual administração não significa que a gente não gosta da cidade e não quer que a cidade ande. Tomara. Eu respeito você como Tomara. oposição e... Não, nós somos amigos, conversamos somos amigos, sempre é claro, sobre e isso. eu acredito que Eu nós temos gosto muita coisa a apresentar pela nós frente. temos uma coisa em comum, nós gostamos dessa cidade. Muito. Você poderia Eu sou apaixonado por Você isso poderia aqui. estar morando em outro lugar, eu também, mas Sem nós dúvida. gostamos daqui. A gente quer ver a cidade andando, a gente quer ver essa população mais simples, essa molecada toda que está na rua aí fazendo bobagem, ocupada com cursos aí profissionalizantes, com esporte. Nós falamos de Praia Grande, só para citar um exemplo, Praia Grande tem 9 ginásios, Jonas. Nós temos um. Nós temos meio. O Tejereba está caindo aos pedaços também. Logo, logo vai precisar de uma reforma. E o Guaibê parado? E aí, meu amigo? E aí? Não, mas está parado porque está sendo revitalizado para ser colocado em prática. Tomara. Tomara. E eu vou estar lá com uma bandeirinha assim, quando inaugurar, eu vou estar lá. Porque isso é um equipamento extremamente importante para essa juventude, João. Com cultura e com esporte, você tira a molecada da rua. É o único jeito. Nós vamos evitar problemas gravíssimos lá na frente. E até porque, para um processo eleitoral, tudo isso vai ser colocado na balança, né? Sim. Tudo isso, Sim. para a próxima eleição, tudo Por isso isso será que eu digo, medido. nunca menospreze a máquina. Nunca menospreze um candidato à administração. Se houver um avanço, que eu gostaria muito que houvesse nesses 2 anos, é mais fácil lá na frente. Em termos de Brasil, qual é a sua perspectiva para esses próximos 4 anos? Olha, Jonas, é o que eu te falei, eu acho que nós vamos ter mais momentos turbulentos aí, vamos ter muita turbulência política, até porque o próprio quadro ficou muito dividido. Sim. Você viu aí, nós temos metade do Brasil não apoiou o governo federal, Sim. não apoiou a presidente Dilma. Então eu acho isso muito bom. O voto foi ideológico, na sua grande maioria? Sim. Ou movido por Foi benesses, fisiológico. né? Não, foi Fisiológico, fisiológico, né? foi fisiológico. Foi o voto ideológico, é o voto da militância do PT. O resto Que, aliás, vamos tirar o chapéu, trabalhou muito bem no Brasil inteiro, deu aquele upgrade no final aí que o PT precisava. Então, quanto a isso, a gente não pode falar nada. Mas o voto do PT, o grosso, a massa, é um voto fisiológico. Não há como a gente discutir isso. Não tem como. Muito bem, Júlio César Ferreira. 30 segundos para falar tchau. Jonas, eu te agradeço, sempre é um prazer esse convite da gente bater um papo aqui, esse papo vai continuar no cafezinho ali Com agora. certeza, com certeza. Eu tenho certeza disso, e quando você quiser, estamos aqui à disposição. Aqui e lá no nosso link Guarujá também, que está bombando. Maravilha. Estamos chegando aí já nos 15 mil seguidores, é uma responsabilidade grande, mas por outro lado é muito gostoso fazer, as pessoas interagem bastante, dão opinião, dão palpite, pautam muitas notícias, isso é importante, essa participação. E é uma maneira de... E para chegar lá, como é que é? Link Guarujá só? Pelo Facebook, você Facebook, entra no Link Facebook, Guarujá. digita Link Guarujá, você já cai na página e de lá encaminha para o blog. Muito bom. legal. Júlio César Ferreira, publicitário, nosso amigo, que contamos sempre para discutir política. Aliás, o que nós gastamos, né, o que nós investimos de horas discutindo política não é pouca coisa. E não se resolve nada. Mas pelo menos formamos juízo, né, o que é importante sempre para que você possa traçar aí uma meta futura, um caminho. Porque nós pensamos, como o Júlio disse, nós gostamos da cidade e nós pensamos na cidade. Muito obrigado, Júlio, por ter vindo aqui participar do nosso programa. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.